Vamos ler aí o que fala em Romanos? Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não deve adulterar e adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, Deus aí fala com os hipócritas, né? Aqueles que pregavam, mas não vivenciavam a palavra de Deus, ou seja, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Eu ouvia muito isso quando era criança, os adultos falarem essas coisas, mas essas coisas estão erradas. Faz o que eu faço, ou seja, a tua vida tem que servir de exemplo para nós, ou seja, nós que pregamos a palavra, devemos viver de acordo com ela. Paulo continuará até o 3º capítulo, mostrando que todos os seres humanos são culpados, pecadores e merecedores da ira de Deus. Tá? O cumprimento da lei não traz o arrependimento. Por que isso? Porque os antigos, né, antes da vinda de Jesus, ou seja, os judeus, eles cumpriam a lei, tentavam cumprir a lei. Claro que não conseguiam cumprir a lei. Então, se eles não conseguem cumprir a lei, eles são condenados por ela, pelo fato de não ter conseguido cumprir. O período de graça já traz um alívio para nós, né? Retira aquele peso da lei, ou seja, o fardo nosso agora é leve, né? Jesus, ali em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então, a Bíblia é bem clara aí sobre a questão do fardo, né, que eles carregavam, que era muito pesado. Vamos lá, o cumprimento da lei não traz o arrependimento. Ele enfatiza que é a bondade de Deus que traz o arrependimento ao ser humano e não o cumprimento da lei. Às vezes somos levados a condenar a prática de outros e esquecemos que também somos pecadores. Não temos condições de escapar do julgamento divino pelo simples cumprimento da lei. Então, ser religioso não vai nos salvar. Tem que haver arrependimento. Nós temos que viver pela graça. Cumprir lei, ser bonzinho, isso não vai nos levar ao reino dos céus. Paulo diz ali aos Efésios, né, capítulo 2 e 18, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. É um dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Então, eu sou bonzinho, né? Se você salvo porque eu faço bem, dei um sapato furado para o mendigo, olha como é que eu sou bom, né? Então, não é por isso, né? A gente vai ser salvo pela fé em Jesus Cristo, através da graça. Não quer dizer que a gente tenha que ficar pecando, porque aí vem a morte espiritual e a gente fica afastado de Deus. Nada disso. Pecou, se arrepende, pede perdão e vamos continuar nossa caminhada, porque nós somos humanos e somos sujeitos a fazer coisas erradas. Não vivemos para isso, mas às vezes a gente tropeça. E os que nunca ouviram a palavra da salvação. Tem algumas pessoas que falam, poxa, mas seria injustiça Deus condenar aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho, nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Nós temos também aí conhecimento sobre essa parte, né? Paulo fala que a lei de Deus foi escrita no coração do ser humano, por isso, de alguma forma, temos uma noção do que é ou não bom. Lembremos que nem todos são ladrões, perigosos e etc. Porém, devido ao pecado, nós, por natureza, não temos condições de gerarmos fé sozinhos para a salvação. Por isso, é urgente pregarmos o Evangelho da salvação. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus estão percebendo sem o conhecimento da verdade. O julgamento é certo. Para os que morreram ou morrerem sem o conhecimento do Evangelho serão julgados pelos seus segredos ocultos, e os que ouviram a palavra pelo que conheceram. Então, os segredos ocultos são aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Aí entra aquela parte que pesa na balança, né? Poxa, o cara, mesmo sem conhecer a Deus, ele cumpre os desígnios de Deus, cumpre os mandamentos, né? Ele consegue separar a maldade do bem,
esse cara vai ser salvo pela pureza do seu coração. Beleza, pessoal? Mesmo sem conhecer Jesus, segundo a luz das Escrituras. Então vamos lá. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ali Davi deveria estar já dando uma desculpa para o seu erro, né? Mas ele queria realmente ser perdoado. Pecado imputado. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, versículo que já lemos anteriormente. A queda do homem no Novo Testamento. Vamos para um outro título aí, a queda do homem no Novo Testamento. No Novo Testamento reafirma a posição histórica deste evento e detalha a relação entre a queda de Adão com os acontecimentos atuais. O apóstolo Paulo faz uma explanação tão específica entre Adão e Cristo, que se alguém interpretar Adão como um mito, então fatalmente Cristo também deverá ser interpretado como um mito. Romanos 5,12, 1 Coríntios 15, 1 Timóteo 2,14. Também é no Novo Testamento que vemos que o primeiro Adão introduziu o pecado no mundo, mas Cristo, o segundo Adão, veio para reverter as obras do primeiro Adão, provendo uma solução para o pecado. Então, a solução para o pecado foi a morte na cruz. Quando ignoramos a gravidade do pecado, também ignoramos o fato de que o pecado é inaceitável diante de Deus. Então, a gente tentar ignorar o pecado, a gente ignora aí os mandamentos de Deus, ignora aí a santidade de Deus, e a gente ignora a morte na cruz, o sacrifício vicário, né? O sacrifício que nos trouxe a vida. Então chegamos aí ao final dessa exposição maravilhosa, espero que tenham gostado. É um prazer enorme vir aqui trazer esse conteúdo, porque a gente também acaba aprendendo, a gente acaba aí crescendo com esse conteúdo. Fica com a gente, nós vamos trazer outros assuntos para a edificação nossa. Amém? Deus abençoe a tua casa, teus filhos, a tua família, a tua esposa, a tua namorada, tudo que é teu. E que tudo que você colocar as mãos prospere. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.